Bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Intercâmbio Linguístico de 2024. Estamos de volta depois de 3 meses de pausa, devido a muitas circunstâncias, viagens, trabalho e assim por diante, mas voltamos com ideias novas, com muita coisa para tentar contribuir. E estou aqui com meus companheiros, Sérgio e Du. Bom dia para vocês nesse domingo de manhã, tudo bem aí? Tô tranquilo, Ivan. Tudo, Ivan? Tudo tranquilo, Ivan? Maravilha. Bom, para reiniciar as nossas conversas para esse ano, a gente escolheu um assunto que tentar resgatar algumas coisas que nós fizemos aí do ano passado, ou seja, 3 lições que nós aprendemos das entrevistas e das conversas que nós tivemos aí no decorrer de 2023. Então, vou pedir para o Sérgio compartilhar a primeira lição aprendida, o que que você trouxe em 2023, Sérgio, que vai se incorporar aí na sua prática diária. E aí, Du, fica à vontade para fazer comentários. Eu também, se eu lembrar alguma coisa, eu vou comentando. Vou fazer uma coisa mais informal, bem gostosa hoje aqui. Vai lá, Sérgio, pode começar. Legal. A minha primeira lição é uma lição que eu já compartilhei. Eu compartilhei ela no Instagram através de um post, né? E aí, quando a gente começou a considerar o que a gente podia falar hoje, eu falei, essa com certeza vai ser minha primeira. Que é, nunca tenha medo de compartilhar algo que você acha que todo mundo já sabe. E é uma lição assim que, quando você fala, parece assim, algo muito óbvio, né? Algo muito simples. Mas essa lição aconteceu de uma época em que eu estava me sentindo assim, estagnado, né, criativamente, que eu não sabia o que fazer, o que postar. Eu acreditava assim, por que eu vou falar sobre isso se alguém já falou sobre isso? Por que eu vou escrever sobre isso se alguém já escreveu sobre isso? E não era só essa questão de ter essa percepção de que outras pessoas já tinham falado. É ainda pior. É você pensar que a forma que você vai compartilhar não vai ser tão boa quanto outras pessoas já compartilharam. Então eu me pegava pensando assim, por que eu vou escrever um artigo sobre isso, sendo que alguém já escreveu um artigo e expressou isso melhor que eu, de forma mais articulada, ou de uma forma que eu jamais vou conseguir fazer. Foi então que uma pessoa me deu uma dica que eu guardo comigo até hoje, e isso mudou minha perspectiva na forma de olhar para a criação de conteúdo. Sempre vai ter um grau de originalidade quando a gente cria algo, seja um artigo, seja um post, seja um vídeo, porque quando a gente coloca um pouquinho da nossa personalidade, da forma que a gente vê o mundo, a originalidade já vai estar lá. E um exemplo que me fez pensar muito é que eu tenho pelo menos uns 15 livros de gramática aqui, e quando a gente olha para os livros de gramática, você vê que eles, às vezes, alguns são muito parecidos, só que sempre vai ter alguma coisa de diferente em um dos livros. Vai ter alguma coisa que é original, que o autor colocou, né? Que veio do autor. Então, isso me fez pensar de uma forma diferente na criação de conteúdo. E uma outra coisa que está envolvida com isso também é a questão de achar que, se você vai falar algo, todas as outras pessoas já sabem. Então, não só a questão de que alguém já fez, como por que eu vou falar sobre isso? Porque eu acredito que todo mundo já sabe. No ano passado, eu tive uma lição que foi super, diria assim, didática a respeito disso. Eu estava em dúvida se eu deveria criar um curso sobre planejamento de aula. Eu falei, bom, por que eu vou fazer um curso sobre planejamento de aula, sendo que tem livros escritos sobre planejamento de aula, já tem outros cursos. Mas aí eu lembrei dessa lição que eu aprendi. Eu falei, não, eu vou fazer um curso porque eu acredito que vai ter algo meu nisso que vai deixar esse curso diferente. E aí eu acabei criando o curso, foi extremamente bem sucedido, as pessoas compraram, recebi um feedback muito positivo. Então, o meu recado para quem está assistindo é que, se você tem vontade de falar sobre algo, compartilhar algo, não fica com isso na cabeça de que todo mundo já sabe o que alguém já fez. Vai e faz, porque sempre vai ter algo original na forma que você vai compartilhar aquilo. Muito bacana. Legal, é um excelente ponto. Conecta bem com uma coisa que aconteceu com essa semana comigo, semana passada, né? Quinta-feira passada, eu fui a Jaguariúna num encontro de RH e assisti uma palestra do professor Cortella né, tinha uma palestra do professor Cortella. E aí tava lá com um grupo de pessoas que eu conhecia, e aí o Cortella, aquele jeitão dele, e ele foi começar a contar uma história. E eu já tinha escutado essa história em vários vídeos dele, né? Aí eu até fiz assim, putz, essa história de novo, né? Parece que não muda, né? Ele contou a história, todo mundo riu,
E aí eu quis saber, né? Era uma curiosidade. Perguntei, tinha umas 5, 6 pessoas comigo, você já tinha ouvido essa história? E ninguém tinha ouvido essa história. Então, eu tinha ouvido a história mais de uma vez e achei que porque eu tinha ouvido, ele não devia, assim, na minha cabeça inocente, ele não deveria contar, mas a maioria das pessoas, a maioria não, todos que estavam comigo não tinham ouvido, né? Então, isso corrobora bem o que você falou, né? A gente não deve realmente se preocupar nesse sentido. Sempre vai ter uma coisa de original numa recontagem, né? Numa retomada de história. E você, Edu, o que você pode compartilhar aí ainda da história do Sérgio? Você pode ir em frente, se quiser. Nós temos também a questão da identificação, né? Como nós somos professores, há várias pessoas que gostam do nosso trabalho e se identificam com o nosso trabalho. Então, quando você escreve sobre algo, a pessoa já está acostumada, né? Seus ex-alunos ou pessoas que gostam do seu trabalho já está acostumado com a forma com a qual você expõe as coisas. E às vezes essa é uma forma que, como a pessoa já está familiarizada, ela pode aprender mais, né? Ou gostar, ter aquela motivação de ler, falar assim, esse assunto eu acho que eu já conheço. Mas foi o Sérgio que escreveu? Deixa eu ver o que ele escreveu sobre isso, né? Então, tem esse ponto também. Legal, bacana. Bom, já aproveita que você está falando, Du, já coloca o que você aprendeu, a sua primeira lição aí do 2023. Sim, Ivan. E o primeiro tópico que eu coloquei é não pular etapas. E eu vou dar 2 exemplos claros assim na minha vida. O primeiro foi quando eu entrei no mestrado, você teria a possibilidade, dependendo do projeto que você fizesse, de se ele fosse de uma alta qualidade, você poderia às vezes tentar defendê-lo como um doutorado, ou a possibilidade de um doutorado direto. E naquela época eu tinha essa vontade, né, de pular etapas e ir direto para o doutorado. Mas hoje, tendo feito mestrado e estando agora no doutorado, eu não vejo com bons olhos. Eu acho que você precisa de um tempo de maturidade, né? Quando você sai da graduação, você conhece muito pouco de como funciona a ciência ainda. Então, hoje eu acho que você querer fazer um doutorado direto, não seria a melhor das opções. Você ainda precisa de um tempo de maturação. Não é só do conhecimento técnico, mas de passar por todo o processo. Eu tive essa situação no mestrado, para depois ir para o doutorado, e quando eu fiz também aquele curso Train the Trainer, eu queria fazer uma outra certificação para professores de inglês. E me veio à mente tentar fazer o Delta direto. E na época eu conversei com um tutor, ele falou, olha, Eduardo, eu realmente recomendo que você faça o Celta. Apesar de ser possível você fazer o Delta, né? Mas você tem que ter um curso sólido, interessante, intermediário entre um e o outro. E eu acabei fazendo o Celta. E eu achei que valeu muito a pena, né? Apesar de a gente sempre querer almejar voos mais altos e fazer, por exemplo, um Delta, eu acho que não pular as etapas é muito importante, né? Ou o Celta, ou não necessariamente o Celta. Qualquer certificação que te dê uma base para que você consiga fazer um curso, por exemplo, da magnitude do Delta. Falando nisso, o que você acha a respeito, Ivan, nessa questão do processo e de não pular etapas? Eu concordo plenamente. Isso aí eu já aprendi a duras penas também, às vezes que eu tentei pular etapas, né? Isso tanto na parte de estudos, na parte musical, por exemplo, muitas vezes eu não só uma vez eu tentei retomar meus estudos de violão, e aí quando o professor, quando eu encontro um professor novo, ele toca alguma coisa aí você toca alguma coisa, ele tem aquela impressão que você já é o aluno lá em cima, né, lá avançado, mas tem muita base faltando, porque eu pulei muitas etapas lá de baixo. Isso me faz muita falta hoje, na hora de executar peça e assim por diante. Então, eu vejo que o processo ele tem que ser curtido, né? A gente, às vezes, a gente tá olhando para um objetivo que ele não é real, porque o conhecimento ele não tem fim, né? Não tem um processo, não vai chegar um dia que você, nossa, terminei tudo que eu tinha que estudar. Então, embora
quando a gente é muito jovem, a gente tem dificuldade de segurar e falar, não, vamos aos poucos, né? A gente quer economizar tempo. Quando a gente chega numa certa idade, sem revelar as idades aqui, a gente percebe que as coisas são diferentes e aí dá muito mais valor ao processo. Então, eu achei essa sua lição que você trouxe é extremamente importante. Eu concordo. Eu tenho visto agora, já que você mencionou essa questão da idade, né? Agora que eu tô mais velho, mais experiente, como forma de eufemismo, eu estou lidando com isso agora com os teachers, com alguns teachers que estão chegando até mim, porque eu me lembro que quando eu, lá atrás, estava me preparando para os exames, né? Eu tinha aquela vontade de ir direto, assim, eu achava que uma vez que eu passasse no CPI, eu ia zerar a vida, né? Acabou, aí não tem mais o que fazer, agora eu já sei, vou saber. Uma vez que eu passar no CPI, eu sei absolutamente tudo sobre inglês. A ingenuidade é algo lindo, né? E não imaginava o quanto ainda eu ia ter que estudar depois de ter passado. Mas mesmo assim, ainda eu estava ciente que ia ter que, como o Du mencionou, né, passar por diversos estágios, que não era só uma questão de aprender gramática ou vocabulário, tem essa questão da maturidade para poder lidar com o desafio. E hoje eu vejo muito professor que chega, porque você está com aquela vontade louca de terminar logo, então eu falo assim, eu quero fazer o CPI, quais que você já fez antes? Nenhum. Então, é um professor que não tem experiência nenhum com certificação internacional, às vezes ainda está no nível de proficiência linguística entre, sei lá, um B2 e um C1, e quer ir direto para o C2, por quê? Porque a vontade eu vou eliminar isso o mais rápido possível, sei lá, para depois tentar focar em outras coisas. Mas, infelizmente, não tem como, porque não é, voltando no argumento principal do Du, não é só uma questão técnica, é uma questão de maturidade, então tem muita coisa ainda que precisa ser desenvolvida. Verdade. Uma coisa que acontece muito na área do intercâmbio é a pessoa chegar para você e falar: eu quero muito fazer Business English. Ah, legal, vamos fazer Business English. Qual que é o seu nível de inglês, né? Ah, não, eu não sei falar inglês, eu quero começar com Business English. Então, as escolas exigem um mínimo de High Intermediate, normalmente, para começar um Business English, né? Então, é bem isso aí, né? Pular etapas sem saber o básico, né? Que é Business English sem ter English, né? E na questão, por exemplo, do Business English, você vai aprender algumas expressões que, na verdade, se você olhar bem o material, ele nem cabe no dia a dia, você nem vai ter espaço para negociação, né? São algumas coisas muito específicas. E quando a gente fala Business English, se você vai trabalhar com contabilidade, é um setor, marketing é outro, né? Ele é um campo muito vasto. E não tem como fugir. Qualquer livro de business que você pegar, ele vai estar lá mostrando quando usa o present continuous, o present perfect. Então, mesmo quando o aluno ele tem a falsa impressão de que ele está estudando para Business English, ele vai ser forçado, e o que é o correto, a rever vários outros pontos que, na verdade, você teria em qualquer curso, né? E Muito bom. aproveitando isso, Ivan, o que você tem a dizer da primeira coisa assim que você aprendeu com 2023? Legal, obrigado aí. Eu pensei em muitas coisas, mas eu trago como primeiro aqui uma fala de vocês dois, de vocês, de um bate-papo que a gente teve sobre work and life balance, né? Sobre esse equilíbrio, essa necessidade ah, de buscar essa harmonia na vida, porque e que também vem com a idade, de certa forma, né? Quando a gente começa a carreira lá com 20 e poucos anos, a gente dá 10 horas de aula de inglês, porque a gente está feliz com o nosso R$ 35 por hora, e, enfim, tocamos a vida, né? Mas foi bem importante para mim. Teve uma fala do Sérgio, assim, também você falou logo na sequência, a importância de falar não, porque às vezes nós ganhamos muito mais com os nãos do que com os sims. Porque toda vez que a gente fala não para. É lógico que a gente quer atender e quer ajudar, mas toda vez que a gente fala não para alguém, a gente está falando sim para a gente. Porque em que sentido? Eu estou falando sim para eu ter mais tempo para me preparar, eu estou falando sim para ter mais tempo para estudar, eu estou falando sim para um projeto mais lucrativo, né? Porque quem trabalha como professor de particular, principalmente, às vezes nós temos a falsa ideia de quanto mais alunos nós tivermos,
mais lucratividade nós teremos, e nem sempre é o caso. Se você tiver um aluno por hora o dia inteiro, talvez você está ganhando muito menos do que uma pessoa que junta 5, 6 pessoas e faz um grupo e tem uma aula mais produtiva e também mais animada, diga-se de passagem, né? Que as aulas particulares elas são muito boas, mas as aulas em grupos são, de pequenos grupos, é claro, elas são sensacionais, né? Então, eu trouxe isso para minha, estou trazendo isso para minha vida. Uma outra coisa que vocês falaram é a necessidade de work smarter, not harder, né? Trabalhar mais com a cabeça. Agora, passamos dos 40, a ideia não é mais ficar se matando, agora é usar a inteligência, o conhecimento que a gente acumulou e produzir coisas bacanas sem esforços excessivos, porque afinal de contas não temos mais 20 anos, que foi quando a gente começou nossa carreira, né? Então eu trouxe isso para a minha vida e agradeço vocês por terem trazido isso naquele episódio que a gente conversou a respeito. Fiquem à vontade a comentar o que vocês acham sobre isso. Eu concordo com você, Ivan, e esse ponto que você colocou da fase que você está na carreira, né? Você deu o nosso exemplo. Mas se um professor está bem no começo da carreira dele, às vezes é interessante realmente ele ter um número maior de aulas para ele ganhar experiência, né? Que a sala de aula te ensina muita coisa. Então, dependendo da fase que você está, nesse começo é mais interessante. Só que em algum momento você vai ter que colocar na balança se compensa para você manter esse ritmo acelerado e um monte de aula, ou se está na hora de você recalcular a rota, né? E eu acho que, eu não sei se vocês têm a mesma percepção, mas eu acho que isso hoje em dia ficou mais fácil. Não fácil, mas mais fácil. Porque eu me lembro de em 2008, 2008 foi o ano que eu acho que eu mais trabalhei na vida em termos de horas. Eu dava 54 horas de aula por semana. E de segunda a sábado. E assim, eram aulas 99% particulares. Acho que capaz que uma ou outra tinha duplas, mas aulas particulares. E minha maior dificuldade lá em 2008 era conseguir formar grupos, porque eu estava numa cidade pequena. Então, assim, achar pessoas que tinham o mesmo nível, com o mesmo interesse e dispostas a fazer naquele mesmo horário era algo, assim, extremamente difícil. Hoje eu conheço professores, né, que fazem curso e dão aula online, conseguem formar pequenos grupos com uma facilidade muito maior, porque eu não estou limitado geograficamente a achar pessoas que estão no mesmo lugar, né? Então, naquele mesmo grupo, a pessoa tem um aluno do Paraná, um aluno de São Paulo, um aluno de Brasília, um aluno de Goiânia. Então, assim, hoje em dia eu percebo que está de novo, não fácil, mas mais fácil para a gente poder maximizar nosso tempo e os nossos ganhos. Uhum. Boa. Talvez seja isso que, combinando o que vocês dois falaram, é isso, né? Acho que o trabalho intenso ele tem um prazo de validade, né? Acho que é começo de carreira, aquele gás, né? Mas naturalmente acho que ele vai se assentando, né? Como o Du mencionou, né? No começo a gente precisa de experiência e depois a gente vai buscando um jeito mais inteligente de conseguir tocar a vida, né? Senão... Muito bom. Acho que a gente pode ir para o segundo, então, Sérgio, para a segundo aprendizado que você traz aí. Ivan, meu segundo é relacionado com algo que eu falo muito pouco, na verdade. Acho que é a primeira vez que eu vou estar falando sobre isso aqui, assim, abertamente. Da importância de a gente cuidar da saúde mental da mesma forma que a gente cuida da saúde física. E para mim isso ficou muito claro em 2023, principalmente no primeiro semestre de 2023, que eu fiquei, assim, extremamente estressado, mas muito, muito estressado. Eu não cheguei a ter um diagnóstico clínico de burnout, mas eu acredito que se não foi, chegou muito perto. Eu sempre cuidei relativamente bem da minha saúde física, desde os 30 anos. Todo ano eu faço um check-up completo, vou ao médico, faço atividade física, embora não reflita na parte estética. Eu faço atividade física há mais de 10 anos. Então, assim, algo que eu relativamente, né, faço de forma séria. Ir ao médico, fazer check-up, fazer atividade física. Mas a saúde mental, assim, sempre, né, consegui lidar de forma tranquila e tal. Mas em 2023, no primeiro semestre, eu para variar, peguei mais do que eu conseguia. Aquele famoso ditado em inglês, né? You bite more than you can chew.
E aí eu me cheguei num ponto que eu falei assim, não, eu tenho que dar conta disso, porque agora que eu peguei, eu tenho que ir até o final. Só que aí juntou toda a questão de desenvolver cursos novos, dar as aulas que eu preciso, ter parcerias com escolas e tentar fazer tudo aquilo de uma forma que, né, eu sou um pouco, tento não ser tanto perfeccionista, mas tento dar o meu melhor, fazer o máximo possível que eu consigo, e aquilo me afetou de forma bastante significativa mentalmente, ao ponto de eu ter que pensar assim e refletir sobre a vida e falar assim, bom, se eu continuar nessa, eu vou ficar louco em prazo curto de tempo. Então, aí chega naquela hora que você tem que pensar assim, eu preciso, a gente volta para o seu ponto, né? Eu preciso falar não, porque eu falando não para alguém, eu estou falando sim para mim e vou conseguir lidar melhor com a minha saúde mental. Foi aí que realmente ficou claro, porque assim, eu acho que tem uma grande diferença entre a gente entender algo de forma intelectual, né, e passar pelo processo, sentir na pele a dor de lidar com o problema. Então, o primeiro semestre de 2023 foi bastante importante para mim nesse sentido, de eu priorizar hoje em dia a minha saúde mental tanto quanto eu priorizo a minha saúde física. Que as duas vão juntas, né? Não tem como dividir uma da outra. Então, eu estou tentando agora ser muito mais consciente das minhas escolhas, pensando em como isso vai impactar a minha saúde mental. Interessante, Sérgio. E sabe um ponto que eu gostaria de mencionar aqui? É que às vezes a gente deixa alguns horários livres, né? Fala assim, não, pela questão da minha saúde mental, eu não vou trabalhar em tal horário, eu vou quebrar o meu dia, esses horários aqui, eu vou descansar um pouco. Só que eu acho que um ponto importante, que pelo menos para mim, tá? Algo pessoal, é você fazer um detox das mídias sociais, que às vezes a gente tira um tempo para a gente, só que a gente está tão acostumado a ficar só na internet que ele não é um tempo realmente de qualidade. Então, além de deixar um tempo livre na agenda, ter um objetivo, nem que seja, eu vou deitar na rede ali e ler um livro, eu vou ficar só relaxando, eu vou fazer uma caminhada no parque, mas você ter essa noção do que você vai fazer, porque senão você acaba viciado, que nós todos estamos, pegando o seu celular e uma hora passa rapidinho, você começa a ver um vídeo, uma coisa aqui, outra ali, e na verdade você para alguns pode ser relaxante, mas para muitas pessoas você não conseguiu se conectar com as suas ideias, com você mesmo, recarregar a bateria, né? Então, ter esse detox também pela saúde mental da internet. É verdade, tudo isso aí é muito importante. Eu acho que vale adicionar que práticas como a meditação são importantes hoje em dia. A gente já tem comprovação científica, né, de benefícios de meditação. Outra coisa que eu tenho lido um pouquinho, mas ainda não tenho autoridade para falar nada, mas sobre mindfulness, né? Essa condição de você conseguir fazer as coisas é, 100% fazendo aquilo, né? Então, se eu estou comendo não, como o Du falou, né? Não com o celular na mão, não assistindo um vídeo, mas eu estou comendo, né? Fazer as coisas com atenção plena, que se fala. Eu acho que esse cuidado para mim, Sérgio, isso que você falou ressoa muito, porque cada vez mais eu sinto essa questão mente e corpo, como que um afeta o outro, né? Então, eu acho que essa lição é importantíssima para todos nós mesmo. E, enfim, precisamos, se a gente não pensa assim, repensar a vida, porque uma hora, se a gente não cuidar da mente, uma hora a conta chega, né? A verdade é essa. Com certeza, Ivan. Uma coisa que eu tenho feito, já que o Du mencionou mídias sociais, que eu também tenho esse problema, por questões de trabalho, até por entretenimento, né? Eu acabo ficando muito. Eu coloquei uma notificação no meu Instagram, que é a rede social que eu passo mais tempo, né? Depois de 30 minutos que eu fico nela durante o dia, eu recebo uma notificação que eu tenho que fechar. Então, assim, é algo extremamente bobo, é muito bobinho, porque assim, você coloca lá, ele vai identificar que eu passei 30 minutos, chega essa mensagem automática, tá na hora de fechar. Então, assim, faz eu lembrar, por exemplo, assim, que tá, 30 minutos por dia é mais que o suficiente, agora eu tenho que tentar me controlar para não entrar mais. E tem funcionado bem. O fato de receber essa notificação me avisando que eu já passei 30 minutos tem me ajudado a me controlar, porque senão realmente, se você sentar e ficar vendo Reel ou vídeos, daqui a pouco você faz 2 horas que tá lá, você fez assim, o que você fez de produtivo, né?
Bem por aí. Depois você compartilha qual é esse aplicativo aí com a gente. Acho que todo mundo precisa disso aí, viu, ô Sérgio? Legal. O Du, quer falar a sua segunda lição? Sim, eu acho que é a questão de confiar no processo, né? Eu vi uma vez um vídeo de um inglês, eu gosto muito, eu não me lembro o nome dele, que ele estava dando exemplo, por exemplo, quando você vai na academia. Você vai na academia o primeiro dia, você faz exercício, volta para sua casa, nada, não tem nada de diferente. Aí você vai no segundo dia, um terceiro, e parece que nada está ocorrendo, né? Porque hoje nós somos muito imediatistas, nós queremos ver o resultado das coisas logo. Mas se você seguir certinho a sua dieta e continuar com os exercícios, uma hora, quando você perceber, você começa a ter essas mudanças, né? Mas ele não é tão palpável e visível. Então, isso foi uma coisa que a gente comentou bastante, né? Até a questão da gravação aqui do podcast, quando nós começamos, nós não tínhamos muita noção. Nossa, será que quantas pessoas estão assistindo? Será que as pessoas vão gostar? Eu acho que se a gente trabalhar com o nosso melhor e a gente seguir uma linha, né, de dicas que a gente vai trabalhar, coisas que são interessantes para professores, naturalmente nós teremos resultado. Mas essa ideia de tipo, se eu coloquei um vídeo lá, tanto faz se ele deu 300, 500 visualizações ou 50, o caminho está correto, é você ter a paciência de esperar resultados, né? Hoje, especialmente depois com essa ideia desses MBA, essas coisas, é tudo foco no resultado. Qualquer reunião que você faz numa empresa hoje é já mostrando resultado, 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 e com isso a gente perde muita coisa e tudo que realmente é importante, assim, né, na questão, por exemplo, de aprendizagem de línguas, leva um tempo. E esse imediatismo e, às vezes, não, não confiar no processo pode dar a impressão que nós não estamos tendo resultado ou nós ficamos aflitos esperando um resultado que ele não virá agora, mas se nós tivermos paciência de seguir nesse caminho, nós teremos. Eu concordo, Du. Eu até acho que é por isso que as pessoas hoje são tão suscetíveis a cair no conto do vigário, né? Aprendem inglês em 2 meses, em 3 meses, porque elas realmente acreditam que é possível você ter alguma fórmula mágica para encurtar o processo, e sem ter que precisar da questão da consistência, né? Eu acho que está muito relacionado com isso. Essa falsa ilusão de um progresso rápido. É, é, uma ótima reflexão isso aí, viu, Du? Porque é, quando a gente está focado no resultado, só no resultado, será que tudo vale a pena para conseguir o resultado? Tudo. As empresas, quando alguém fala isso numa empresa, né, o que o foco é no resultado, mas então vale a pena você ser desonesto, vale a pena você arriscar sua saúde pelo resultado, né? Não, a gente sabe que é um foco, como você falou, não muito produtivo, porque se a gente não aprender a curtir o processo e aprender e, realmente é isso, aprender a curtir a viagem, né? Não só o destino, mas toda a viagem, né? Você que voltou agora de uma viagem longa, né? Não é só chegar na cidade, mas curtir aquela viagem de trem, aquela viagem de navio, isso faz parte do processo, né? A gente precisa realmente pensar nisso, que é o que é contracorrente com o que nós somos aí ensinados desde criança, né? Então, dói um pouco, mas quando a gente aprende a olhar assim, é bem melhor mesmo. Legal. E aproveitando, Ivan, qual que é o seu segundo ponto? O meu segundo ponto, ele tem a ver com aquela entrevista que a gente fez com o professor Pablo de comunicação não violenta, que foi, né, o Sérgio estava nos lembrando agora, foi a última postagem nossa de 2023, né? E a comunicação não violenta tem me encantado cada vez mais. Eu tenho estudado já faz um tempinho e eu quero me aprofundar, porque até nós falamos no podcast, né? É o uso
um uso muito nobre da linguagem. É muito bonito você ver o que a gente consegue fazer quando aprende, né? E aí nós falamos no podcast, e aí é isso que eu quero trazer para minha vida. Os 4 pilares da comunicação não violenta. É isso que eu quero aplicar na minha vida, que é observação, sentimentos, necessidade e pedido. Em resumo, não vou me estender, obviamente, observação é você olhar para alguém sem fazer julgamentos. Então, tem aquele nosso aluno que não fez a tarefa, ou aquele nosso aluno que está agindo um pouco diferente, imperativo. é, então, nós podemos rotulá-lo. Não fez a tarefa, esse aluno é desleixado. Esse é um rótulo. Mas a comunicação não violenta nos convida a pensar diferente. O que você está observando? Estou observando que hoje ele não fez a tarefa. Hum? O que isso gera em mim? Isso gera um sentimento de um pouco de frustração, porque eu gostaria que ele tivesse feito, né? Agora, qual que é a minha necessidade? A minha necessidade é que ele aprenda. Mas qual que é a necessidade dele? O que está acontecendo com ele, né? E aí transferir isso para o lado de lá. Pode ser que esse aluno teve um problema em casa, pode ser que esse aluno está doente, pode ser que esse aluno está com algum problema de saúde que a gente não consegue identificar. Então, quando a gente começa a ver as nossas necessidades, mas não só as nossas, também a do próximo, a dos nossos alunos, né? Abre demais o leque para você poder se conectar com essa pessoa, né? Eu lembro que na entrevista foi falado isso, foi feito perguntas muito bacanas sobre essa conexão de professores e alunos, né? Então, eu estou querendo trazer isso para minha vida, principalmente esse lance da observação, observar sem julgar. Ou pelo menos se fizer um julgamento interno que eu possa racionalmente dividir. Ok, isso aqui é o que eu estou julgando, mas será que é isso mesmo? Vamos observar, vamos conversar com essa pessoa, vamos ver se tem algo que eu posso fazer para ser útil, né? Então, a comunicação violenta, não violenta está me ajudando muito a olhar para a vida de uma maneira diferente. Então, isso eu estou trazendo para esse ano e eu quero levar para o resto da minha vida as coisas que a gente aprendeu naquela entrevista. E com isso a gente reforça, né? Quem não assistiu esse episódio tá incrível, né, Ivan? A didática do professor, em como ele explicou sobre o assunto e como ele relacionou o assunto da comunicação não violenta com professores de idiomas, que é o que nós falamos aqui, né? É um episódio incrível, assim, que vale a pena assistir. Então, fica o convite aí. Sérgio, alguma coisa sobre esse ponto da comunicação não violenta que você lembra ou não? Não, eu não consegui participar dessa entrevista, né? No dia que vocês fizeram essa entrevista, eu assisti depois e eu achei, assim, super, super esclarecedora. Principalmente para uma pessoa que nem eu, que sabia, assim, ainda sei muito pouco, né? Mas sabia, assim, pouquíssimo sobre comunicação não violenta. E quando você vê que, na verdade, vai muito mais além do que... Se fosse pedir para eu, sei lá, especular sobre o que seria, eu diria assim que é alguma, sei lá, a forma que eu escolho as minhas palavras, mas vai muito mais além disso, né? Algo muito mais abrangente. E faz realmente. Eu sei que usar essa palavra hoje em dia é clichê, mas é mudar o mindset mesmo, né? A forma que você enxerga as situações, né? Não é simplesmente se pensar como você vai se expressar melhor, mas como você enxerga a situação e o impacto que isso vai ter na forma que você vai lidar com ela. É isso aí. Muito bom, podemos ir, então para a última rodada. Acho que você que inicia, Sérgio, seu último aprendizado. É difícil escolher só 3, mas qual foi o Difícil. terceiro que você escolheu aí? Realmente, o terceiro foi difícil. Eu escolhi um que, na verdade, ficou muito claro para mim a importância disso também depois que eu compartilhei no Instagram. Eu tava pensando, né, o que postar, e eu falei, vou postar algo relacionado com a minha experiência como professor. Aí eu lembrei que no começo da minha carreira, eu acho que vocês vão lembrar disso, eu devo ter comentado com vocês. Eu tentei trabalhar numa escola de inglês aqui na minha cidade, isso faz, sei lá, uns 20 anos atrás, pelo menos. E passei pelo processo de, né, ir para São Paulo fazer um treinamento e fui reprovado. Eu não passei nesse treinamento para trabalhar nessa escola.
E ser rejeitado ninguém gosta, né? Seja de uma forma, seja de outra. Ninguém gosta de falar para você, você não é o que a gente está procurando. Ainda mais quando você está buscando aquilo que você quer, né? Mas essa rejeição, né, entre aspas, eu acho que ela me ajudou muito porque tem várias formas que a gente pode lidar com a rejeição, né? Eu tentei, na época, não levar pelo lado pessoal, achar, tipo assim, que eles não foram com a minha cara, eu realmente levei pelo lado técnico. Falei, eu não consegui fazer tecnicamente o que eles esperavam que eu deveria fazer como professor. E tentei entender o que aconteceu. E aí, através da reflexão de entender de que, eu era um professor extremamente inexperiente, de começo de carreira, fiquei extremamente nervoso, não consegui lidar com a situação de ter que dar o que eles chamam de demo lesson, né? Sei lá, tinha quase 100 professores na minha frente e eu tinha que dar aquela demo lesson para um pequeno grupo enquanto os outros observavam. Então, assim, não consegui lidar com a situação de forma, né, eficiente psicologicamente, porque eu me senti extremamente intimidado. Não tinha parte técnica para lidar com isso. Então, eu falei, o que eu tenho que fazer agora? Tem que desenvolver isso. Então, isso me puxou de uma forma, assim, de realmente pegar e falar, não, eu vou tentar desenvolver isso, vou tentar me tornar um professor melhor para que isso não ocorra. Se passou 2 anos, eu tentei, nessa escola eu nunca mais voltei, mas se passou 2 anos, fui para uma outra escola que o nível de exigência para poder entrar era ainda maior do que aquela escola. E consegui, passei, fui aceito, tive aquela sensação de ser bem-sucedido. Então, eu acho que aquela rejeição, ela foi, assim, fundamental para que me puxasse, né? Para que eu me tornasse um professor melhor. Mas quando eu compartilhei isso no Instagram, eu recebi uma mensagem que eu me lembro até hoje. A professora falou assim, você deve ser muito confiante para compartilhar um negócio desse. Eu falei assim, mas por quê? Aí ela comentou, porque não é você compartilhar que você foi rejeitado por uma escola, mas realmente aconteceu, eu não estou mentindo. O Du sabe qual escola é, não sei se você vai lembrar. Eu falei para ela, não, mas eu acho que é importante eu colocar isso porque foi algo que teve um impacto positivo. E logo em seguida eu recebi muitos e muitos outros comentários de pessoas falando assim, o fato de você ter compartilhado isso foi tão bom para mim, porque eu admiro você, admiro sua carreira, né, tudo que eu venho observando, e você ter falado isso mostrou que, não, isso realmente é normal, acontece com todo mundo. Falei, claro, acontece com todo mundo, aconteceu comigo e acontece com tantas outras pessoas. Então eu percebi que isso, de alguma forma, fortaleceu a minha conexão com a minha audience, com as pessoas que me acompanham. O fato de eu ter mostrado aquela vulnerabilidade, né, e que é real, aconteceu mesmo, não foi algo que eu inventei para me conectar com as pessoas, fez com que as pessoas se conectassem ainda mais comigo e percebessem, não, realmente todo mundo falha, todo mundo tem problema, e é normal, faz parte do processo. Então eu achei isso bem legal. Eu achei que assim, foi enlightening ter tido essa oportunidade de receber tanto feedback de diferentes perspectivas. Foi bem legal. E Sérgio, desse episódio específico, eu estava lá nesse dia que você deu essa lição. E o que eu me lembro, Verdade! na verdade, Tinha esquecido disso. eu estava junto, né? Nós fomos o grupo de professores lá. Sim. E eu me lembro que os seus passos estavam corretos, tudo que você fez. Mas você estava num nervosismo tamanho que eu me surpreendi, porque quem não conhece o Sérgio pessoalmente, que eu conheço o Sérgio desde que eu tinha 14 anos, né? A gente estudou no Senai junto, com 14, 15 anos, né? E você é sempre tranquilo, calmo. Eu nunca havia visto você tão nervoso. E você estava tão nervoso que você não estava com segurança. A sua voz estava trêmula e de um passo para o outro, assim, né? Você fez o leading, foi muito rápido assim, que você poderia ter explorado um pouco mais, mas foi, na verdade, a falta de confiança. Não diria nem que foi a falta técnica, que eu acho que você já era muito bom, você é uma pessoa técnica, você gosta de metodologia, você sempre gostou. Quando a gente ia nos congressos, você assistia todas as palestras sobre metodologia, comentava. Mas era justamente essa questão do como você se sentia, você ficou muito nervoso lá na hora, foi isso que ocorreu. E que bom que você conseguiu, né, não levar isso para o pessoal e hoje você é um exemplo para todo mundo, porque todos nós passamos por isso, né, em diferentes graus, mas todos nós vivemos isso, assim. E eu gostei muito do seu post, assim, eu achei muito bonito da sua parte ter compartilhado esse momento e eu tenho certeza que muitas pessoas realmente se inspiraram nisso. Você já passou por alguma situação assim
de vulnerabilidade, Ivan, e que você acabou compartilhando e isso trouxe benefícios? Du, eu acho que mostrar que nós somos vulneráveis é muito importante, mas essa é uma coisa, uma qualidade que eu tenho desenvolvido nos últimos anos. A criação que eu tive assim, a década dos anos 80 é Men Don't Cry, coisa desse tipo, né? Então, agora eu vejo a importância de a gente falar, olha, gente, eu errei aqui também, eu tomei, por exemplo, quando eu fui tirar a carta de moto, eu reprovei. Mas eu nunca falei isso, não falava isso para outras pessoas por uma certa vergonha, um medo de falar de fracassos, né? E hoje eu vejo a besteira que é isso, né? Que é importante a gente se compartilhar, até porque são essas coisas que fazem a gente crescer. Acho que vocês conhecem a história. Outro dia eu estava dando uma olhada na biografia da Oprah Winfrey, né? Com 23 anos, ela foi demitida. Aí você pode perguntar, mas quem poderia demitir uma mulher daquela, né? Tem 2,8 bilhões de dólares na conta hoje. Mas não, quando ela foi demitida, ela não era a Oprah Winfrey, ela era uma jovem de 23 anos que precisava ser demitida para poder se tornar a Oprah Winfrey que nós conhecemos hoje. Então é isso. Talvez se o Sérgio não tivesse tido aquela situação naquela ocasião, será que ele seria o grande professor que ele é hoje, né? Que é uma referência no Brasil todo na área de treinamentos? Se eu não tivesse reprovado meu teste de moto, será que eu teria já 10, 12 anos que eu ando de moto sem nunca ter caído ou batido ou nada, né? Enfim, são coisas que acontecem na nossa vida que fazem com que nós nos tornamos pessoas melhores. Mas eu confesso que é uma habilidade nova isso para mim. Aquela criação casca-grossa que a gente vê dos anos 70, dos anos 80, ela é boa em muitos sentidos, mas ela peca muito nessa parte, né? Mas era o melhor que a gente tinha para receber e está tudo certo, né? Mas, enfim, bom, Sérgio, bom que eu li esse post seu também, acho que muito, muito bonito da sua parte, acho que foi bem legal. Oi, Ivan, mas eu tenho que confessar uma coisa aqui. Eu não sei se o Du compartilha da mesma opinião, porque eu e ele fomos seus alunos, né? Mesmo você, eu não para ser super honesto, eu não lembro de você ter compartilhado nenhum fracasso, nenhuma falha enquanto você era meu professor. Mas de você ter mencionado, eu lembro que quando a gente começou a dar aula para mim, o fato de você ter mencionado, né? Eu via você como você era meu role model, né? Ainda é. Era meu role model no sentido de falar, uau, eu quero ser um professor como o Ivan. Eu tinha muito isso na cabeça. Assim, se eu pensasse em alguém que eu gostaria de me espelhar para ser um professor igual, eu pensava no Ivan, a primeira pessoa que vinha na minha cabeça. E o professor de inglês que eu tinha anterior, o Ivan, era uma pessoa muito arrogante, extremamente arrogante. E essa pessoa colocava assim, como eu sei de tudo. Mesmo não falando explicitamente, essa pessoa dava essa ideia. E quando eu comecei a ter aula com o Ivan, mesmo o Ivan não comentando sobre fracasso nenhum, ele falava assim: olha, eu preciso fazer esse curso. Ele comentava com os alunos: eu preciso fazer esse curso, porque eu fazendo esse curso, eu vou melhorar, eu vou aprender isso. Eu falei assim: uau, que interessante. Porque eu já achava que o Ivan não tinha mais o que aprender. O Ivan sabe tudo, né, na minha percepção de aluno. E o fato de você falar, só de você falar que eu preciso fazer esse curso, eu preciso aprender isso, falar assim, uau, nossa. Então, quer dizer, mesmo depois de professor, ainda a gente precisa continuar estudando. Eu acho que você, eu acho não, eu tenho certeza, você plantou aquela sementinha em mim de que, né, eu nem sabia que isso chamava Continuing Professional Development, mas que eu ia ter que continuar estudando mesmo depois de ter se tornado professor. Então, obrigado por isso. E pegando uma carona aí, falando do Ivan, eu me lembro de dois momentos, Ivan. Primeiro, quando você passou no CPI, você tinha escola em Conchal, chegou o resultado, aí eu vi o seu resultado assim, falei, uau, eu tinha FCI, né? É um longo caminho até lá. Eu falei, o Ivan passou no CPI. Até perguntei, Ivan, como é que é passar no CPI? Não tem resposta para isso, né? Mas é a emoção que eu fiquei na hora que eu imaginava como a maior coisa do mundo. E eu te perguntei, você foi educado, tentou achar uma resposta, mas nem tem como é que é passar no CPI, né? Mas
para ver o quanto eu te admirava, Ivan, e quanto que eu buscava, na verdade, os objetivos seus, que tudo que eu ouvi sobre Cambridge foi de você que veio com essa conversa aí. Quando eu entrei na primeira escola, que você foi meu coordenador, não, professor, tem que começar com o FCI, Eduardo, tem o FCI. Eu não sabia nem o que era o FCI, né? Então, tudo que eu aprendi de Cambridge foi com o Ivan. Esse é o primeiro momento, e um segundo momento, eu cheguei a trabalhar com o Ivan nessa escola que ele teve lá em Conchal, e às vezes a gente ia para Campinas, na Dizal. E o Ivan é assim, ele entrou na livraria, ele não consegue sair, ele não tem maturidade de sair no mínimo com 5 livros. Então, ele realmente gostava, ele falava, nossa, esse livro aqui sobre isso, sobre aquilo, e assim como você, Sérgio, ele era o nosso modelo, né? Então, a prática do Ivan, não só a fala, mas a prática dele nos motivava. E eu acabava voltando e comprando livros também. Aí eu comecei a comprar vários livros, seguindo o modelo do Ivan, né? Bom, obrigado aí pelas palavras. E olha, Edu, passaram esse CPI chegou em 2002, dá para acreditar? 2002, ou seja, 22 anos, né? Rapaz, como o tempo voa, né? Mas que legal, eu não sabia, sempre que vocês trazem essas coisas, minha memória ela não é das melhores, então quando vocês trazem essas coisas eu fico feliz porque eu não lembro dessas coisas, que, né? O Du lembra de quando eu recebi o meu exame, o resultado do meu CPI, eu não lembro nem que eu tirei o CPI, então imagina, é muito interessante. Mas tá bom. Ô Du, acho que é a sua vez agora. Esse último ponto ele parece tão simples, mas se você não colocá-lo em prática, às vezes as coisas não acontecem, que é você definir objetivos menores, né? Eu aprendi muito isso no mestrado, doutorado. Eu vou escrever um artigo. Aí você começa a ler artigos para você montar o seu, alguma coisa. Só que aí, quando você vê o tamanho do que você tem que fazer, não sai. Tipo assim, você senta, nossa, eu vou sentar agora para fazer um artigo. Então, você quebrar em pequenos micro-objetivos, né? Não, eu vou escrever só a introdução do meu artigo. Aí você vai lá, esse é só seu foco. E o resto do artigo? Esquece o resto do artigo. É só a introdução. Agora eu vou trabalhar a metodologia. Agora eu vou pesquisar a bibliografia, né? Você colocar pequenos passos, que normalmente na virada do ano tu não coloca, eu vou aprender inglês, ou vou fazer um curso de aperfeiçoamento. Não, coloca, eu vou fazer o curso do Sérgio, olha o merchan aqui, Sérgio, o curso do Sérgio sobre vocabulário no segundo semestre, que é de quarta-feira, de tal, tal. Você colocar datas e especificidades para o que você quer, né? Se você ficar com essa ideia maior, eu quero melhorar como professor, eu quero fazer alguma coisa, se você não quebrar em pequenos micro-objetivos e não colocar data também, às vezes as coisas não saem. Então, isso mudou muito minha vida. Eu usei muito isso ano passado. Então, seja lá o que eu for fazer, eu vou fazer esta coisa. Então, como é que eu vou colocar isso aqui semanalmente, diariamente, dependendo do objetivo? Mas colocar isso no papel, na prática, assim, para mim, apesar de parecer muito simples, o impacto é gigantesco. Legal. Eu também sou assim, Du. Eu preciso colocar a coisa no papel, a agenda. Eu sou uma pessoa de processo, assim, tentar quebrar os processos. Para mim funciona. Se eu deixo muito solta a coisa, parece que não vai. Então, eu compartilho bastante dessa sua ideia. Tem gente que tem alguns testes de personalidade que falam que, não sei se vocês já viram um teste que tem um lobo, um gato, um tubarão e um não sei o que lá. O lobo é assim, é a característica daquele que precisa planilhar, precisa colocar processo, precisa passo a passo, datas, deadlines, tipo, e eu compartilho muito. A gente, acho que você e eu somos lobo nesse sentido, porque o lobo tem essa característica. Você, Sérgio, você é um lobo também ou é um gato? O gato é aquele que não está nem aí com o processo. Ivan, eu acho que a idade me mudou. Eu era aquele tipo de pessoa que eu era completamente oposto do que o Dudu escreveu. Eu queria sentar e fazer tudo no mesmo dia. Então, assim, se eu tinha que escrever um artigo, eu ia tentar ler, planejar, escrever aquilo no mesmo dia para me livrar daquilo o mais rápido possível. Tipo assim, não, eu comecei, eu vou terminar. Só que aí, quando você vai ficando mais velho, mais vai amadurecendo, você percebe assim que tem muita coisa que você vai começar e você não vai conseguir terminar no mesmo dia. Então, o que o Du falou de você começar a escrever um artigo e falar, hoje eu vou fazer a introdução.
legal, amanhã eu vou escrever o próximo parágrafo. E se planejar com antecedência. Eu agora tenho um artigo um blog post para escrever, né, que Cambridge me pediu. E o que eu fiz até agora? A introdução. Até agora o que eu tenho é a introdução. Para a semana que vem, isso que eu tenho tempo ainda, né? Tô tranquilo, vai ter tempo ainda. Vou escrever mais os 2 parágrafos, depois a conclusão. E eu acho que planejando, né, sabendo que eu vou fazer isso tal dia para entregar tal dia, dá para gerenciar de uma forma muito melhor do que você querer sentar e fazer no mesmo dia. Até quando a gente fala de writing, isso é muito importante, né? Porque aí você tem uma outra perspectiva daquilo que você escreveu e você percebe assim, se eu tivesse escrito tudo no mesmo dia, lido, já entregue, muito provavelmente eu não ia ter percebido isso, né? Porque você precisa de um tempinho para você poder, sei lá, digerir o que você escreveu. Legal. E aproveitando, Ivan, qual que é o seu último ponto? Eu acho que o meu último ponto liga bem com o que vocês falaram anteriormente, que é o professor como eterno aprendiz, né? Nesse ano de 2023, a gente entrevistou professores incríveis, né? Pesquisadores, pessoas de ponta, né? Não vou nem citar nomes para não ser, tentar fazer uma lista aqui, para não ser injusto esquecer alguém, né? É, e, e na entrevista que, aliás, como o Du fez anteriormente, eu sugiro que todos que não fizeram, que não assistiram, assistam a entrevista com a professora Thais. A gente vê uma pessoa que foi professora da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora de altíssimo nível, escritora, tem seus próprios cursos, tenta divulgar fonética e fonologia, tanto do inglês quanto do português, aí, através do seu site, que é muito bacana, e é uma incansável estudiosa do assunto, né? Então, ela está sempre atenta. Alguns dias atrás, eu estava conversando com ela, ela tinha um congresso para ir na Espanha e foi. É, Aí você percebe que ela está sempre buscando ideias novas, teorias novas. Quando a gente para pensar isso, quem que sou eu na fila do pão para parar de estudar, né? Quem? Não posso. Então, realmente, esses grandes nomes que nós temos aí, e eu sei que cada um de vocês teriam muitos nomes para pensar, né? Eu penso muito na professora Thais, penso na professora Raquel Santos também, que é minha orientadora, que é uma pessoa que, assim, já está na USP, já é uma professora de carreira totalmente sólida, mas agora está na Espanha fazendo um outro pós-doc, com família e tudo lá, né? Então, ou seja, o esforço que essas pessoas fazem para continuar estudando, embora tudo que sai de novo, normalmente sai deles. É, você quer ler um artigo bem escrito sobre fonética e fonologia, buscar a professora Thais, buscar a professora Raquel, né? E entre outros nós temos aí o professor Bira também, que é que a gente vai entrevistar. Então, isso me dá essa humildade de me colocar no meu lugar e falar, ok, gente, é estudar, não tem esse de sabe tudo. Aliás, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem a consciência que a gente precisa estudar, né? Então, isso eu estou trazendo para mim e espero levar para a vida toda aí, para que eu nunca tenha essa impressão que eu sou melhor que alguém ou que eu sei mais que alguém. O conhecimento, ele é um grande quebra-cabeça onde cada um tem um pedacinho, né? Aqui, por exemplo, um ótimo exemplo, né? O Sérgio sabe demais da área dele, né? Na área de treinamento, é uma peça do quebra-cabeça, né? O Du já sabe de muita coisa, tanto dentro como fora do inglês, mas muito do que envolve feedback, que até nós falamos bastante ano passado, né? Eu entendo um pouco da área dos intercâmbios, educação internacional, a gente se completa muito bem, né? Acho que o conhecimento é isso, esse quebra-cabeça que cada um tem sua peça, né? Ivan, eu conecto essa ideia de o professor como um eterno aprendiz, na verdade, para você ter felicidade na sua profissão, realização pessoal, né? Que se você fica focando só, eu trabalho muitas horas, eu tenho que corrigir tarefas,
essas coisas, elas tiram um pouco da nossa alegria quando você tem muitas turmas. O Sérgio falou até, às vezes você pega mais do que você deveria. É muito comum muitos professores passarem por isso. Mas, além da questão da aprendizagem de te tornar um profissional melhor, você, tendo objetivos, você vê o sentido no que você faz e te traz mais alegrias. E fazer cursos para professores, que nem os cursos que o Sérgio dá, acho que o Sérgio pode comentar um pouco disso, dá alegria dos professores de entrar nessa aula e você ver seus pares, pessoas como você, né, que trabalham, que têm os mesmos objetivos, que passa pelo que você passa, ele te traz alegria também. Além da parte profissional, a sua carreira fica mais leve. Com certeza, Du. Eu percebo muito isso, principalmente em teachers que não faziam curso há algum tempo, né? Estavam afastados dessa parte de desenvolvimento profissional, muito focado em sala de aula. Como que isso, né, reenergiza, né, revitaliza a questão da prática? Que nem você falou, não é só a questão de você aprender coisas novas na parte técnica, mas você se conectar com outros professores, perceber que as dificuldades são as mesmas, ver outras formas de lidar com o problema. Faz toda a diferença. Então, eu sempre falo para as pessoas, mesmo se você está sei lá, está num patamar da sua carreira que você não consiga investir financeiramente num curso, assiste um webinar, leia um livro, porque o aprendizado contínuo, eu acho que é o que mantém a gente, né, indo e cada vez mais motivado. E como bônus final, quem ficou até agora nessa entrevista, uma última dica que eu daria, que eu acho que o Ivan e o Sérgio vão compartilhar. Nós somos professores e nós éramos da mesma cidade, mas nós começamos a fazer algo em 2023 que nunca havíamos feito. Sentar os três num café e ficar conversando não só de ensino de língua, mas como amigos mesmo, né? Então, quando a gente fala sobre se unir à classe de professores, convide o professor para tomar um café com você, comece a ter essa proximidade também, né? Os professores, além de compartilharem os mesmos interesses, podem ser grandes amigos, né? Eu, Ivan e Sérgio, sempre que possível, a gente tenta se encontrar e bater papo, e não ficar somente na conversa sobre o ensino de línguas, mas para que você tenha uma boa amizade, né? Então, aproveite esse momento com outros professores e tenta fazer uma conexão real, de conhecer mais a pessoa, sair em algum lugar, vários professores se encontrarem, tomar um café, coisas do tipo, né? E também o importante é não só falar sobre a profissão, tenta falar da sua vida mesmo, do dia a dia, é muito bom esses momentos. É uma dica excelente mesmo. Bom, eu acho que é isso, né, meus amigos? Acho que encerramos aí o primeiro bate-papo. Agora, a ideia é, então, como foi falado no início, trazer mais conteúdos, inclusive em mais quantidade, mas com a mesma qualidade, obviamente, nesse ano 2024. E assim, já na semana que vem, teremos mais coisas, mais surpresas, entrevistas, bate-papos também, como esse que nós tivemos hoje, para compartilhar com vocês. Obrigado para quem nos acompanhou até agora e a gente vai se falando então. Até mais, tchau, tchau. Abração, tchau. Tchau.